A música me ajuda, a música vai além de profissão na minha vida. Com certeza. Me ajudou até nisso aí. Só que você não vai falar isso agora, tá? Ah, verdade. Tem, ó, 299 podcasts. Será que vai dar ainda. tempo? Acho que vai dar tempo, não. Vai dar Vamos tempo. fazer agora. Giovana, a gente tem mais 299 podcasts para participar ainda com você, porque não dá pra Com você. certeza, E não não dá dá. pra bater muito papo. Vai ter que E ter agora a várias gente tá mais num outras. arquivo Confidencial. Vamos falar Gente. sobre um menino criado na periferia. Na Que comunidade. nasceu numa família muito humilde, que precisou de trabalhar muito cedo, Ajudar talvez os abdicar pais. dos seus desejos, dos seus sonhos, mas que tem toda uma trajetória no mundo da música, que vem deixando seus passos, e que a gente quer saber quem é Giovanni José Lima. Não sei quem é o José, não lembro, mas acho que ela não De Explica onde ela pra tirou gente. José? Quem é Explica, você? gente. Pois é, gente. Então, o que acontece? Inclusive, isso era um dos assuntos que é surpresa, vamos dizer assim, né? A gente fez um combinado, falou assim, não, vocês vão. E eu me sinto tão à vontade, né, com a presença de vocês aqui, que eu tive essa ideia. Eu falei assim, vamos fazer um bate-bola. Eu entrevisto vocês, eu tenho muita vontade de falar algumas coisas da minha vida também. Foi onde surgiu essa ideia, pessoal. Então, vocês vão... Nada melhor do que ser umas Vou fazer pessoas umas que já perguntas conhecem também. a vida e é bem bacana. Exatamente. Gente, Compartilhar sabe uma mesmo. coisa que eu acho linda, que eu vejo você na minha memória, você fala assim, Giovanni, hoje, se eu tivesse... Quem é Giovanni? Eu falaria, um menino que passava com um carrinho de Verduras das verdura coisas. em É. cima, Verdade. vendendo, sem vergonha, porque naquela época, nossa, Nossa. vendia borboletinha. Nó, eu e a Camila, É. quando via alguém, a gente fazia assim. A gente morria de vergonha, de vários tipos de serviços. Verdade. Né? Tinha aquela zoação e etc. Tal. E você é um menino muito maduro, muito consciente, sabe? Correndo atrás. Assim, hoje eu tenho uma admiração muito grande Poxa. por essas cenas que eu presenciei suas, sabe? Sentada ali na rua da minha avó e você passando. Muito bonito, falar a verdade. A vida Muito inteira sempre foi bonito. muito bonito. Sabe? Mas não tinha vergonha, poderia ter aproveitado de outra forma e tal. E não, é o que eu tenho, é a atividade que meu pai me ensinou, é uma certa herança, né? E tava ali no corre, sabe? Então acho que hoje te valoriza muito mais Como eu homem, falo, como pessoa. ser humano, sabe? Nós te admiramos como cantor, como músico, como Amigo. Eu falo compositor com muita autonomia que eu vejo, né? Você no trabalho e tal. Mas eu falo que eu te admiro muito mais por essas cenas, sabe? Poxa. Admiro você Essa lembrança. cantando. Que Mas bacana. é honra de ter Me você pegaram lá. de surpresa. Mas Achei a que... realidade é essa. Então Verdade. a gente Poxa. tem que realmente deixar que o mundo conheça muito mais, sabe? Do que O uma pessoa Giovanni. que tá ali cantando, tocando. É. Tem um cara por trás, tem uma história, Nó. tem uma origem. E acho que é isso que O faz a porquê que você tá diferença, sabe? hoje. Tanto que quando a gente se reencontrou, igual você falou, a gente teve momentos na vida que ficamos todo mundo distanciado. Hoje em dia a pessoa pode falar, mas quando Camila conhece Giovanni, Paulinha, mas eles não têm uma foto, não tem nada. Só que se for parar pra pensar, um dia eu liguei pra Camila e falei, Camila, entra na live que eu vou te mandar, que o Giovanni tá Verdade. fazendo um show foda. Nossa, só as músicas pagode, a gente sempre gostou de pagode antigo e tal. E falei, Camila, a gente tem que ir ver ele cantar. Poxa. Porque o cara tá arrasando. Então, Mano, daí eu que eu super meio que... feliz, né? Nossa. Eu tocando e conversando com E você eu pela batendo live. papo com o Giovanni. Gente, esse dia foi muito legal, porque eu Muito mandava, legal. não, essa você vai me fazer chorar, essa você tá magoando. Então, tipo, foi daí que ressurgiu a nossa vontade de te ver como pessoa. Falar, Camila, você viu? Camila ainda falou, Giovanni? Nossa, deixa eu ver. Aí viu, falou, poxa. Que Então, legal. você com a Não, cara, é. né? Sozinho ali, pá, voz e violão. Então, é foda. Te ver Poxa. como pessoa hoje e ver tudo que você passou. Muita gente pode não te conhecer. Pra gente, é um orgulho Nossa. imensurável. Tô até arrepiado. Real. Tá colhendo. O que plantou. Gente, assim, na verdade eu tô no começo da minha carreira. Não, mas já... É uma loucura. Mas eu não sei como agradecer. Poxa, eu fico feliz, honrado. Assim, é emocionante porque às vezes as pessoas olham pra gente, poxa, aqui, igual vendo a gente aqui, graças a Deus eu tendo a oportunidade, que é algo que eu tinha muito forte no meu coração, de ter algo do tipo como esse podcast. E eu faço com muita dedicação, inclusive até brinquei com vocês que a segunda é o dia que eu tô ressuscitando, né? É verdade. Porque às vezes eu fico de quinta até segunda de manhã praticamente sem dormir, e aquela loucura, eu não sei o que eu faço, porque além da profissão, onde tem a vida para eu como pai também, minhas situações lá em casa, igual vocês já sabem, e vocês tocaram em algo que, assim, mexe muito comigo, porque tem o Giovanni
antes de música e Giovanni pós-música. E a gente conhece os dois. Exatamente. Muito bem. E assim, eu até comentei que trabalho desde quando entendo por gente. E chegou a um ponto da minha vida, eu muito novo, mas entra aquela situação de que, olha para você ver como é que as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Às vezes a gente vai falar situações, muito pelo contrário de se fazer de vítima. Vitimizar, Muito pelo contrário. Inclusive, assim, graças a Deus, hoje eu olho para trás, inclusive eu falo assim, poxa, olho para trás, eu só lembro de trabalho. Mas ao mesmo tempo eu paro para pensar, falei, poxa, mas isso para mim é sensacional ao mesmo tempo. Só te cortando o que a gente falou hoje, né? A gente não pode reclamar da rotina que a gente tem, porque um dia a gente orou para ter isso. Exatamente. A gente orou para estar assim, a gente orou para ter o que a gente tem. Então eu não vou reclamar da correria que eu tive, porque hoje eu colhi aquilo que eu pedi a Deus. Exatamente. Então é forte isso. Hoje, inclusive, quando eu agradeço muito a Deus, porque eu tive... Acho que toda ação que a pessoa tiver, ou escolha, vai ter seus pós e contras. Com certeza. Eu já sabia disso. Você quer comer bem, você vai engordar. Ou você vai gastar. Ou vai o que... Uma das coisas que eu agradeço a Deus é de ter me dado sabedoria. Chegou um tempo que eu acordei e falei assim, não, peraí. Se eu não fizer agora com todas as minhas forças, eu não vou fazer mais. Só que eu já vinha de algumas situações que eu falei assim, poxa, mas como que eu vou fazer? Porque até então, realmente, volto a dizer, às vezes as pessoas olham pra gente e não sabem nada, nem gente. Metade. Eu venho de uma família tão humilde. Muito. E com algumas situações especiais ainda, né? Que exigiu muito, graças a Deus. Mas eu tive que mudar muito a minha mentalidade. Abrir mão de muitas coisas. Muitas coisas, mas Deus sabe de tudo. Algo que eu sempre gostei muito, que é a música. Deus foi colocando pessoas na minha vida que fez acontecer. Né? Porque até então, eu já tinha trabalho, muitos compromissos, muitas responsabilidades, e aconteceu um ocorrido que eu comentei com vocês, na escola onde eu estudava. Meu pai me colocou numa escola que, até então, na minha visão, eu falei assim, poxa, agora que eu tô lascado mesmo. Mas eu caí na sala do Negão, que é do Astral, do Everton Negão. Nossa, um outro também de um coração. Eu quero demais trazer os meninos aqui, mas eles na agenda deles... estourou, né? Graças a Deus. Eu vejo com tanto orgulho, porque... Nossa, verdade, a gente era muito criança, gente. A gente era muito criança. E a gente cresceu de uma forma muito humilde mesmo. Muito escasso as coisas. Por aquilo que a gente queria. Exato. Não tinha nada na mão. Hoje em dia os meninos ganham tablet, celular. Foi contra o sistema. Exato. Verdade. A gente conseguiu realmente ir além das estatísticas, né? Porque no nosso meio tem, né, Camila? Exatamente. Nossa. Ou você vira prostituta. Gente, só para vocês terem uma ideia. Eu comecei vendendo as coisas na rua, no carrinho com meu pai. E a gente conseguiu montar um sacolão na época. Só para vocês entenderem o que a Camila tá falando. Que ele explicou. E eu trabalhando de domingo a domingo e tocando praticamente de domingo a domingo também. Não sei como que eu tinha força para isso, porque era loucura. Mas eu trabalhando ali, chegava gente que vendia drogas, mas eu vou falar assim, da forma mais natural possível. Tinha ponto mesmo de droga, assim. O pessoal chegava, jogava a mercadoria que estava em cima da balança assim para o chão, para pesar a droga, sabe? E às vezes tem tiroteio. E olha a oportunidade, né? Que a pessoa acha que é uma oportunidade, exatamente, né? Tá ganhando mais. Exatamente. E assim, mas graças a Deus, Deus sempre tirou certas coisas do meu coração, nunca me trouxe interesse. Mas é onde a gente quer chegar. O que você comentou, a gente nasceu em certas situações e usou de outras para sair desses caminhos, né? O meu caso, a música. Fui cair na sala do Negão. No primeiro dia de aula, o Negão, vem tocar com a gente. Já tinha me visto com um cavaquinho. Sabia tocar? Não.
E é isso que a gente quer saber também. Eu acho que o seu público quer saber. Como a música nasceu no seu coração? Em qual momento? Nossa, isso aí... Na verdade, eu tinha um tio, chamava Hélio, ele tocava um violão... Então tem uma genética familiar. Mas eu era muito pequeno. Pra você ter ideia, eu tenho pouquíssimas lembranças dele. Pouquíssimas. Parte de pai? É. E meu pai sabe tocar uns 4 acordes também no violão, sabe? Meu pai teve uma fase, vamos dizer assim, envolvido com a música, mas eu sempre fui fascinado. Mas olha para você ver que interessante, a minha mãe ficou muitos anos. Eu fui conhecer a parte de família da minha mãe há eu acho que eu já era maior de idade já. Não. Quando eu fui conhecer a parte da família da minha mãe. E acho que todos tocam alguma coisa. Aí. Então, e eu nem sabia. Eu nem sabia. Mas aí aconteceu a situação, eu falei, você tá doido, não sei tocar nada. E o negão falou, não, mas a gente também não. Aí eu fui descobrir, gente, os meninos, eu não tinha violão. Eu não tinha violão. Os meninos também não tinham instrumentos. Os meninos tiveram a ideia de fazer, vamos fazer, que hoje é o Thiago Lisboa, o Thiago Lima, que toca com o Ferrugem, eu tenho maior orgulho de falar isso, cara. Os meninos do Astral, que tá arrebentando aí, Brasil afora. Eu fui ter uma noção, os meninos falando de grupo de pagode, os meninos, eles pegaram, foi balde mesmo. Saíram pra rua e falaram, não vamos fazer um grupo de pagode, vamos fazer. Cara, isso é assim, a maior escola da minha vida. Pra te falar a verdade. Aprendeu com a garra ali mesmo. Uma escola. O negão, o primeiro cachê foi R$25. Pra dividir, né? Pra dividir, então deu porque, R$5 pra cada um. Porque o meu, eu levei R$5. O negão fez caixa 2. Brincadeira, negão. Cada um ganhou R$5, tava feliz da Meu vida. primeiro. Né, só que eu tô um negócio, esse primeiro cachê foi R$5. Mas eu fui ganhar um centavo na música de novo muitos anos depois. Tipo uns 15 anos depois. Não, mentira, 15 anos não. Mas muito tempo depois, viu? Muito tempo. Ninguém sabe o calo que tem. Nossa, gente. Calçar o sapato direito. Foi muita loucura, mas o negócio me chamou e a gente desse jeito. Falei, vamos montar? Vamos. Algo que você comentou que foi muito importante na nossa vida. A associação. Sempre. Acolheu a gente. Estava citando sobre isso, né? Tinha vários cursos. A gente fazia lá curso abrir a porta, né? Não, eu fiz. Tinha manicure, Paulinho fez curso. Fiz curso de manicure né? lá. Eu também aproveitei muito a época do T-Games. Nossa, Deus. Vitor, Marquinhos. Dançava um axé, gente. E era muito bom pra nossa comunidade, né? Porque a associação agregava muito. A gente tinha várias oportunidades e desvinculava a probabilidade de a gente ir pro crime. Com certeza. Total. Abriu oportunidade de emprego. Dos nossos adolescentes e tal. Verdade. Tinha até computação, né? Nossa, a gente amava. Acesso. A gente amava, porque a gente podia estar ali. Muita história mesmo. Eu acho que agregou muito vocês também. Total. Né, foi a primeira porta, na verdade, né? Que tanto de menino, gente. Eu sonho muito pra associação. Eu também. Uma associação do passado, no sentido de agregar a comunidade. Porque hoje eu vejo entrega de verduras e frutas, de alimentos, é legal. Mas eu acho que ainda é muito pouco do que pode ser feito. Do que já voltar às salas, né? Colocar os nossos adolescentes em ação. Coloca ali um curso hoje em dia, por exemplo, se você for pagar um curso de unha, de cabelo, de cílios, sobrancelha, é muito caro. Muito. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu não tenho essa condição. Então, se você coloca um curso ali, um cursinho básico, como pegar numa pinça, para agregar na nossa comunidade, seria fantástico. Era muitos cursos que tinha ali. Muito. Legal. E a gente fazia muitos. Quem sabe? Presidente da associação. Aí, tá vendo? Não, e assim, e não é tão difícil de fazer assim, porque a associação fez parte de muitas pessoas. Essas pessoas que tiveram as vidas moldadas através de projetos de associação, com certeza vai querer fazer parte. Não, com certeza. Sabe, vão querer fazer parte. Eu tive uma conversa vou ser bem breve. Uma conversa, assim, bem voluntária mesmo, a gente tá falando sobre política, e eu perguntei para uma pessoa o que ele faria se ele fosse o presidente da associação do nosso bairro hoje. Ele falou, Camila, eu sou aposentado da CEMIG, e se eu fosse o presidente, eu iria, como voluntário, pegar várias pessoas que já exerceram uma profissão, que têm conhecimento e que hoje talvez está aposentado como eu, que tem um tempo a mais para se dedicar,
e iria dar cursos voluntários para poder profissionalizar pessoas, porque a gente vê que hoje mão de obra é algo muito difícil em várias profissões. Esse cara, ele falou assim, meu Deus, ele me parou e falou, gente, é o que está precisando, é o que a nossa comunidade está precisando, de um espaço onde possa profissionalizar, de dar oportunidade para as pessoas, sabe? Eu queria meu filho fazendo um curso. Ele tem 14 anos. Se eu for pôr ele num curso para pagar hoje em dia, não vou ter condição. A gente sabe da nossa realidade. Acho que hoje tem jiu-jitsu lá, a pessoa faz um cineminha. Beleza, mas pensa, o seu filho entrando dentro do mercado de trabalho. Perto. Na verdade é o chocolate também, né? Que faz lá na frente, que eu vejo na porta. É o chocolate? Que o chocolate fazia aqui embaixo, hoje tem esse espaço lá que também. O chocolate, inclusive, é outra pessoa que fez parte da minha vida, assim, de uma forma. Ele ajuda muitos anos. Mas ele é bom. Mas é pro lado bom. Fez aula com ele. É pro lado bom. Hoje ele já tá mais de idade, tá? A pessoa também já vai... Mas se dedica, né? Nossa, sensacional ele. É muito nobre também. É. Giovanni, vamos de bate-bola? Vamos lá. Um grande desafio na música pra você. Nossa, tudo. Tocar um violão era a coisa mais impossível da minha vida. Tudo. Todo um processo de doer, eu não tive... de cicatrizar. Eu não tenho... Eu sou zero talento. Giovanni, zero talento. Eu não vou aceitar. Eu também não. Esse vídeo aqui agora. Tô te falando. Para que esse podcast que nós vamos Gente, eu sou zero talento. Vai cair o podcast. Sério. Sério mesmo. Eu tive a oportunidade de estar com pessoas mais capacitadas que eu e aproveitei de vivenciar o máximo possível para estar próximo. Gente, hoje em dia o Thiago Lima toca com Ferrugem. Você quer o quê? Giovanni, olha o Thiago Lima, mas pessoal do Astral. O Thiago Lima não teve a caminhada não, com certeza não. Não, o Thiago, gente, eu tenho orgulho de falar isso. O Thiago, o pai dele, quando ele fez 3 anos, o pai dele falou assim, não, você vai ser ou músico ou jogador de futebol. Jogador de futebol, ele não dava. Mas teve todo um apoio. Pois é. Gente, o cara é um fenômeno. Por isso que a gente não deve se cobrar tanto, né? Não, porque a gente nunca sabe da caminhada do outro. Não, a gente não pode se comparar nunca. Nunca. Então você não é zero talento. Você teve tanto obstáculo na sua vida que o talento estava ali escondido e você não via por causa da sua garra, sua tentativa de chegar lá. Gente, o que acontece? Eu não conseguia. Os meninos já super... Eu não tenho vergonha de falar isso. Os meninos super avançados. Eu não conseguia. Eu não tinha estudo. Eu não tinha... Depois que eu consegui comprar... Para você ter ideia, a minha primeira bicicleta eu comprei, porque eu já trabalhava. E eu fascinado com violão, meu pai chegou um dia e falou assim, Giovanni, tem um cara com violão aí, você é doido com violão, você comprou bicicleta, o cara tá querendo trocar uma bicicleta, eu não quis nem saber, tinha uma semana, e eu era fascinado com bicicleta, eu vi os meninos brincando com bicicleta, falei, gente, eu quero uma bicicleta, pelo amor de Deus, comprei a bicicleta, troquei com tipo uma semana, 10 dias depois, meu primeiro violão ruim, velho. Meu pai chegou lá e falou, pai, não acredito, você trocou minha bicicleta esse violão aí. Mas enfim, valeu a pena demais. Mas foi muita loucura. A sua pergunta, nossa, tudo era impossível para mim. Tocar um violão era impossível para mim. Tirar uma música de ouvido era impossível para mim. Sabe, entender música, não, graças a Deus. Gente, eu olhava, beleza, eu comecei a tocar. E tocando com os meninos, a gente era muito chato mesmo. Chegava a ser muito chato. A gente ensaiava, e eu trabalhava, os meninos tiveram que ter muita paciência comigo, porque eu não conseguia ensaiar. Eu já trabalhava. E a gente foi empurrando foi empurrando, até eu fui crescendo, aí eu consegui tomar posse mais a respeito da minha vida, onde eu conseguia me organizar melhor, trabalhar e tocar. Chegou um período da minha vida que eu tive que parar de estudar, porque aconteciam situações lá em casa que vocês já sabem. Aí eu tive que me tornar mais responsável, mas até então, olha para você ver como é que funcionam as coisas. A música, ao mesmo tempo que era algo tão impossível para mim, se não fosse a música, eu acho que hoje eu não sabia atravessar a rua. Tudo que eu fiz pela primeira vez na minha vida foi através da música. Que te levou de... Tudo que eu fiz. A primeira vez de ir na praia, eu fui tocar na cidade, fui tocar em Espírito Santo, aí eu fui
passei na praia, primeira vez que eu fui no rodeio, primeira vez que eu entrei numa casa de show, primeira vez que eu fui, que eu entrei num teatro. Se eu te falar, até ter acesso a um livro sem ser aquela situação, não, tem que estudar aqui para fazer a prova da escola. Até ter acesso a um livro foi isso, sabe? E isso foi abrindo, falei assim, poxa, que legal ler, cara, que legal ter uma informação que me abriu. Claro que, volto a dizer, tem pessoas na nossa vida que... Eu tive um amigo que chama Marcinho. Você lembra do Marcinho, filho da Ides? Você lembra dele? Não. Camila deve lembrar. Porque ele, por nome, assim. Infelizmente, não temos ele mais hoje entre nós. Mas foi uma pessoa que foi, assim, primordial na minha vida também. Muito. Mas voltando, eu precisava de... Tive a oportunidade de citar o nome dele, não podia perder. Mas foi muito esforço. Foi a questão de escolher. Falar assim, não, peraí. O que eu quero ser na minha vida? Eu percebi que eu poderia ser qualquer outra coisa se eu me esforçasse de verdade e pagasse o preço por aquilo. E eu percebi que nada me traria mais satisfação do que eu fazer minha profissão. E eu já enxergava a minha profissão como um negócio. E não como se... naquela época muitos não enxergavam. Exatamente. Mas o que eu pensava, na verdade? Só que para estar certo eu preciso ser um produto bom. Pelo menos... E esse bom ainda é relativo. É da sua parte pensar dessa forma. Papai do céu. Porque não tem outra explicação. Só ele. Porque, e isso ainda é relativo. Porque tem gente que é extremamente bom, cara. É dom, né? Às vezes, né? Pega o violão, faz 5 violão avesso e volta. E toca. E não é bem sucedido na profissão. Inclusive, uma palavra de agradecimento. O que você dedicaria e para quem você dedicaria? Nossa! Uma palavra de agradecimento? Abaixo de Deus, que é acima de tudo, minha avó, cara. Se eu for falar, eu vou até emocionar. Uma história da sua avó que a gente ficou bem... Eu tenho uma família, assim... Eu falo que eu sempre fui... Fala o nome da sua avó, pra todo mundo Nossa, Dona Efigênia, meu Deus. Deus a tem um ótimo lugar, porque... Ô, velhinho, viu? Aquela ali, inclusive tem a história que eu te contei. Mãe do meu pai. Até então, só pra você ter ideia. Gente, todos riam de mim quando eu pegava um violão pra tocar. Cantar... Não, a minha história é essa. O meu poema, tá vendo? Você cantando... Eu acho que se a gente pegar a minha avó, impulsionar a Camila, será que ela vira... Um Giovanni da vida? Um Giovanni Lima? Não, Camila não, continua, Giovanni. Camila é caso perdido pra música. Inclusive eu tenho que diminuir, porque eu já não gosto de falar, ainda tem oportunidade, e o nosso tempo já tá quase. Quanto tempo? Vai até às 17, né, Diogo? Últimas perguntas. É até qual? É até 17. Tá, então vamos resumir. Você fala da sua avó que a gente tá curioso. Isso, deixa eu falar da minha avó, então. Minha avó, na verdade, o que acontece? Eu acho que eu não estaria vivo se não fosse minha avó. E a minha avó foi uma pessoa tão fantástica e tão sábia. Eu saía de casa, para te falar a verdade, e tem aquele detalhe, eles ficam falando, eu não consigo entender. Quando as pessoas falam, menino criado com vó. Eu não consigo entender isso não, porque a minha avó mesmo me acordava 3 horas da manhã para mim ir pro mercado. Minha avó era a situação assim, você tá com fome? Não. Tá passando mal? Não. Então, filho, ó. Bora trabalhar. Tchau. Se como disse, se tivéssemos mais avós. Vai pro mundo. Eu tive que morar uma época com a minha avó. Certas situações que aconteceu lá em casa. Na região. Ótimo. Certas situações lá em casa. Mesmo, entre aspas, sim. Mas nossa, minha avó me colocou independente, mas eu muito novo, minha avó, não, você vai pro fogão, você vai aprender a fazer um arroz. Olha, já sabemos que temos um cozinheiro. Quando você estiver, além de cantor, temos um... Inclusive... Você tá devendo um cachorro-quente pra gente. Tô? Tá. Por quê, gente? Cachorro-quente. Lembra dos cachorro-quente que você tava fazendo? Verdade. Nossa. E eu sou a louca do cachorro-quente, hein, Giovanni? Não, um dia o Giovanni fez um cachorro-quente tão perfeito. Não, mas não foi eu, foi minha namorada. Não, mas mesmo assim, foi aí ele falou, não, nós vamos fazer esse cachorro-quente. Nós vamos vender. Então pronto, eu preciso comer esse cachorro-quente. Não, gente. Bora botar na prática. Vou te falar. Realmente foi o melhor cachorro-quente que eu já comi na minha vida. Tava maravilhoso. E eu sou fascinado com cachorro-quente. Eu amo também. Bom, mas vamos lá. Minha avó já fazia isso comigo. Sabe? Falou assim, não, você tem que aprender.
Você não vai ter alguém para fazer comida para você, sempre. Sem contar que quando você casar, você também tem que fazer esse certo tipo de coisa. A minha avó... Ajudar, real. Acho que o Mas, casamento enfim, é isso também, o auxílio ali ajuda. Total. Inclusive, eu preciso contar aquela história resumido aqui da minha avó. Quando eu comecei a tocar, ninguém queria que eu fosse para esse lado da música. Mas por quê? Realmente tem todo um preconceito que eu não tiro a razão. Você vive de música? O que mais que você faz? E outras situações também. Você trabalha com o quê? Exatamente. E tem outras situações também. Minha família não conhecia ninguém que conseguisse sustentar através dessa profissão. Sem contar outros tipos de situação. Existe músicos e pessoas que estão no meio. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que realmente fazem da música uma profissão. Tem gente que vai tocar num boteco para tocar uma cerveja. Está errado? Não. Porém, dependendo da situação, as pessoas não vão enxergar esse músico. Entende? Quem está familiar. Às vezes não vai enxergar esse músico. Vai falar assim, pô, mas como que você vai se sustentar? Com isso. Às vezes não sabe. Esse cara que está ali tocar no domingo, ele tem a profissão dele e ele não vive da música. Verdade. Mas ele está ali com todo o direito dele de se divertir, tocar o instrumento, e às vezes é músico também. E está ali, cada um com o seu. Beleza, enfim, já deu para entender essa ideia. Ninguém queria. A minha avó chegou e falou assim, não, peraí. Vocês não sabem com quem o menino está andando, o que ele está fazendo, onde ele está fazendo. Vocês querem proibir ele por quê? Não. Sua avó foi sábia. Eu sempre falo que eu fui milionário, só faltou o dinheiro que tá para chegar, hein? Tá a caminho, tá chegando. Já tá esquentando, por favor, Deus, já estamos preparados, inclusive. Mas enfim, minha avó falou assim, não, chegou, vocês não vão proibir o menino antes de saber o que tá acontecendo. Chegou, conversou comigo, falou, ó, vocês fazem algum tipo de reunião, uma conversa, algo do tipo? Falei assim, faz, ó, direto tem. E eu nem chamava meu pai e minha mãe. Não ia em reunião nem da escola. Quanto mais de música. Eu mesmo que me virava com esse negócio de escola. Falei assim, não, vó, acontece. Falei assim, então tá bom, quando acontecer, você vai me falar e eu quero estar presente. Ok. E eu, vai nada. Juro, apesar de conhecer minha avó, que ela é assim, se ela marcar com você 3 horas da manhã, 2h30, ela tá aqui. É uma Paulinha da vida. 10 para as 3, ela tá super atrasada. E marcou o dia da reunião, eu falei, vó, tal dia, lá na associação, vai ter uma reunião com o pessoal. A senhora vai mesmo? Vou. Então beleza. Sempre trabalhando, né? Combinei com ela, vou sair do trabalho. Ela falou, não, mentira, ela falou comigo, você sai do trabalho, passa aqui tantas horas porque eu tenho que subir mais devagar, pra gente não chegar atrasado. Não atrasa. Beleza, vó. Passei lá, gente, eu lembro como se fosse hoje. Ela com a camisa florida. Nó, que saudade da minha velhinha. Toda arrumadinha. Toda cheirosa. Cheirinho do pozinho. E cheirinho também do pozinho da Avon, né? Que é cheirinho de pó de arroz. Assim. Isso. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Passei, peguei minha avó, a gente subiu devagarzinho pra associação. E quando chegou lá, o pessoal começaram a conversar, aquele bate-papo todo. De vez em quando eles falavam, a senhora não vai falar nada. Não, por enquanto não, quero só ouvir o que vocês têm para dizer. E depois eu vou dar uma palavrinha. Palavrinha, né? Mineirinho, né? Não, então tá bom. Aí dei tanta sorte que nesse dia, porque às vezes a reunião era para falar a respeito de projetos, dos próprios trabalhos. Esse dia em si, quebraram tudo. Falou, não quero saber de menina esquina, soltando papagaio à toa. Se tirar nota ruim na escola, sai da banda. Se chegar pai ou mãe reclamando aqui que respondeu, ou de malcriação, de qualquer coisa, está fora da banda. Vocês podem dar seu jeito, tá todo mundo na idade de caçar alguma coisa para fazer, para trabalhar. E vamos estudar música, e estudar, e respeitar a mãe, respeitar... acabou. Foi o auge. Minha avó só escutando. Passou mel na boca do sua avó. Minha avó só estava derrubando o negócio de água. Acabou. Aí acabou a reunião.
E agora, só quer falar alguma coisa? Eu falei assim, não, na verdade, eu queria só saber mesmo com quem que o Giovanni tá andando, o que ele tá fazendo. E o que eu precisava de ouvir, eu já tô sabendo tudo que acontece. O que eu queria era isso aí. E eu gostei demais. Chegou, minha avó era assim, todo mundo casado, meus tios casados, filho, e não importa. Minha avó falou, acabou. Tinha aquele respeito. Minha avó falou, acabou. Aí ela falou assim, ó, vou confiar em você. Tipo assim, eu sei com quem que você tá andando agora, com quem. Então vai. Falei, então beleza. Foi onde eu comecei realmente a minha jornada musical. E quando eu fiz 18 anos, a minha avó falou assim, olha, quando você fazer 18 anos, eu vou fazer um esforço para te dar um violão. Eu, gente, isso acaba comigo. Porque, assim, é com muito esforço. A gente sabe que não é aquela coisa de, vou lhe comprar. Exatamente, não é aquela situação de... fácil, isso. Né? Antigamente era mais... Gente, era muito mais. É verdade. As pessoas não entendem. Não. Só quem viveu o tal do sair para conquistar entende o que a gente tá falando. Poxa, minha avó, inclusive, chamou a minha madrinha, que é uma outra mãe também que eu tenho. Vão comigo, a Ângela. Vão comigo, Ângela. Que a gente vai resolver essa situação, vamos. E a gente tentou. Foi tudo muito combinado, dia, horário. Chegou lá na loja, deu o maior problema, no dia não deu certo. Minha avó voltou muito frustrada. Porque era muito difícil, é o que a gente está falando. Diário, né? Não era muito difícil. Não era cartão de crédito. E assim, e é tudo muito caro. E eu, sim, e a minha avó chegou. Gente, minha avó falou assim, vai lá, escolhe. Eu falei assim, gente, minha avó não tem nem noção do que ela tá fazendo. Porque vai ter hoje, por exemplo, tem violão de 200 a 40 mil, a não sei quantos mil. Do valor que eu quiser, dependendo. E não tô exagerando, não. E a gente tem até hoje, né? Pelo menos a nossa criação. A gente tem tanta noção disso que a gente iria no... Assim, entende? Não num bem mais barato, mas a gente iria num simples que dava para atender. Jamais que eu vou fazer isso com a criança hoje em dia. Verdade. Ou que seja quem for. Você fala um trem desse, você fala, então eu quero o iPhone 6 Pro Max. Aí eu escolhi realmente um que dava já para mim começar a trabalhar, mas que já não era tão barato assim, sabe? Não tão ruim, né? Mas também não, assim, dava para atender. E eu comecei a tocar. Só que dele, eu juntei mais uma grana, cheguei na minha avó, conversei, falei assim, avó, seguinte, a senhora sabe como é que as coisas funcionam. Esses tipos de situações, eu tenho que ir atualizando e tal, e meu coração cortado. Mas não teve como. Eu tive que abrir mão do vender aquele para chegar até o que eu tenho hoje, que eu ainda quero um acima, mas para mim aquele violão ali tá ótimo. Mas o que foi com minha conversa com a minha avó? Não importa qual violão vai ser o meu último. Sempre é o seu. O primeiro que trouxe real. O pontapé ali de tudo. E minha avó, você tá de brincadeira? Mas lógico que você vai fazer isso. Minha avó era sensacional. Então, nos grandes palcos da vida, eu diria no Rock in Rio, que um dia você vai chegar. Amém. A Virgínia é a pessoa que você agradeceria, sem dúvidas. Sem dúvidas. Não, tem, né? Mas ela é uma... Mas ela foi... principal, né, da história. Ela é a sua chave ligada. Sim. Um sonho ainda não realizado. Essa pergunta aí. Profissionalmente falando? Eu falaria na vida. Na vida? Poxa, na vida é um pouco difícil. Eu acho que a vida porque são várias... porque são várias áreas, vamos dizer assim. Bom, eu vou ter que falar um pouco de cada área, né? Eu, profissionalmente falando, eu quero sim, eu trabalho muito. Na verdade, eu tenho uns 20 anos como músico, mais ou menos, assim, de que eu tô envolvido. Não, comecei a ganhar, não. Não? Você envolveu? Que eu vivo de música, vai fazer 15 anos. Que eu sobrevivo, né? Eu ainda vou viver, ainda do jeito que... Amém. Mas na música, agora que eu realmente estou começando a minha profissão. Então, assim, na música eu estou trabalhando agora, estou com vários projetos. Vários. E eu tenho isso tão forte no meu coração que, se for da vontade de Papai do Céu, vai acontecer. Eu tenho cursos online que eu quero fazer, de escrita e leitura de partitura. Eu estou no trabalho de composição para gravar
E olha para você ver. Nossa, antes de acabar de responder sua pergunta... Aliás, eu vou responder essa pergunta e vou voltar numa situação muito interessante. Eu tenho vontade... Eu tive um relacionamento com um filho, inclusive, que é o Davi, que é minha vida, vocês sabem. 13 anos do meu tamanho. A barba tá branca aqui. Toda vez que eu lembro que já tá do meu tamanho, eu falo, meu Deus, tô ficando velho mesmo. Mas, enfim. Acho que para a vida eu quero ver meu filho... olhar para trás e falar assim, poxa, meu pai foi algo para mim abaixo de Deus que deu uma pontapé. Quero ver meus pais ainda usufruírem de algumas coisas. A minha irmã, tem uma irmã especial, para quem não sabe, que é a Aline, que é a minha... se eu falar, toda vez que eu começo a falar da Aline, eu choro. Não posso falar da Aline, não. Quero muito, sabe, ver algumas coisas realizadas com eles. Eu tô num relacionamento agora. Se for da vontade, Papai do Céu, lógico que eu tenho vontade de... Apesar de que quando eu terminei meu relacionamento com meu filho, eu falei assim, eu não quero mexer com isso nunca mais. Não quero mais casar. Mas não tem como. Você sempre quer ter alguém do lado, não adianta. Quero ter minha família. Né? Até para contar assim, o dia a dia no final do dia. A sua pergunta é muito difícil. É a minha vida profissional. Eu quero ver esses projetos bem realizados. Mas... vou voltar aqui a falar a respeito da música. Nessa trajetória, vou tentar contar duas histórias, duas coisas que só que não vai dar tempo. Falta 15 minutos, infelizmente. Mas conta bem rapidinho. Tem a rapidinho. Pergunta que é rápida também. Tá. A gente vai finalizar com ela. Rapidinho, então. Eu tive que montar uma estratégia de todos esses anos para eu começar a dar um pontapé na minha profissão. Então, e lá atrás, o que eu percebi? Falei assim, poxa, eu não tenho grana. Primeiro, eu não tenho talento, que eu tenho que... Tipo assim, eu colocava o fone no ouvido e escutava aquela música. Teve uma vez que meu nariz sangrou, de tanto que eu colocava ali no mesmo acorde ali, escutava 2.000 vezes para uma nota. Eu falei assim, não, essa aqui é uma nota do acorde, peraí, deixa eu tirar outra. Aí escutava até, falava, é essa. E por aí vai. Ia anotando. E sem estudo... A gente acha que é pegar... acabou. E sem estudo, sem a noção, que eu até dei um exemplo para Paulinha. Se ela me dá um endereço, que seja lá em Barbacena, eu vou colocar no GPS aqui, acabou. Você chega. Eu vou nesse endereço. A gente sem estudo é fazer algo muito na raça. Eu pegar um carro e falar assim, um dia eu chego lá. E sair por aí perdido até chegar. Telefone que tinha um mapa, poxa. É isso aí. Olhando. Então, assim, era tudo muito mais difícil por falta de preparo mesmo. Mas eu não tinha condições de estudar. É onde aconteceu a história da Pro Music, que eu vou estar nessa história. Então, eu tive que... O que eu coloquei na minha cabeça? Falei assim, quer saber? A minha profissão já não é fácil, como qualquer outra, mas, gente, quando envolve arte... poxa, até o reconhecimento. Tem assim, no nosso país, não é reclamando, é comentando uma realidade. O que eu coloquei na minha cabeça? Eu vou tentar estudar o máximo que eu conseguir para eu mesmo fazer acontecer. Para que, se precisar de gravar uma música, eu ter conhecimento de gravar. Eu ter conhecimento de fazer os arranjos, de escrever uma partitura, de compor, de tocar, de cantar, e por aí vai, que são várias situações. Então eu comecei falei assim, eu vou estudar. Eu fiquei tão fissurado, porque eu comecei tarde demais, querendo ou não, gente, idade, não adianta. É lógico que sonho, beleza, pode acontecer, não deve deixar de sonhar nunca. Mas determinadas situações exigem muito tempo. E é onde eu fiz um plano gigante. Aí hoje que eu estou trabalhando as minhas composições para ter condições de eu mesmo fazer os meus arranjos, eu mesmo fazer minha direção musical, eu mesmo fazer minha produção musical. Porque eu vou chegar hoje como? Numa gravadora. É tudo aqui. Sim. Em BH ainda... um pouco mais. Hoje está muito fácil, vocês já me entenderam, né? Ter acesso a determinadas coisas. Mas ainda não é assim. Aí, enfim. E dentro dessas situações,
Vai dar tempo. Tem 5 minutos para essa pergunta e 5 minutos para outra. Eu queria dividir uma experiência, porque, assim, tudo foi muito na raça, sabe? Dentro das situações dos trabalhos que eu fiz, eu tive acesso a profissionais muito melhores que eu. Então acaba que, tocando com profissionais melhores, a gente vai pegando experiência, evoluindo. Quando a pessoa é boa no que faz, acaba que é humilde também, não se importa em dividir. Então eu perguntava certas informações. E, por exemplo, aprender a ler e escrever uma partitura. Eu baixei um programa no computador e eu sabia muito básico onde eram as notas e as figuras rítmicas. E fui mexendo, eu escutava a música, foi quando eu comecei, quando eu aprendi a usar o ouvido mesmo, tirar a música de ouvido, falei assim, eu vou começar a transpor música. E uma das primeiras músicas, inclusive, que eu fui transpor, até de um grupo que eu sou super fã, que hoje acabou, mas tem o Serginho Peixe, que era o vocalista, que é o grupo Delirou na época. Uma das primeiras músicas que eu fiz, inclusive, até Será Real. Mas eu comecei a fazer isso. Eu falei assim, gente, vou fazer aqui até... E fui fazendo. Então foi um processo muito mais longo, porque se eu tivesse grana, eu falei assim, não, vou pagar um professor aqui, vou estudar. Mas enfim. Aí depois de todo esse processo, eu tinha um sonho de estudar na ProMusic, que é uma escola que hoje chama Avantgarde, em Belo Horizonte. Eu tinha um sonho um sonho. Falei, gente, eu tenho que estudar. E não tinha condições. Falei assim, eu vou fazer isso, vou criar essa oportunidade. E fui criando essa oportunidade de estudar. E quando eu consegui a mensalidade e a inscrição, foi na semana que eu ia fazer, a mãe do meu menino me liga, na época não tinha um WhatsApp, falou assim, olha, eu acho que eu tô grávida. Eu falei, parabéns, papai. Eu falei assim, então não vai ser dessa vez. Aí eu sempre fui maluco para ser pai. Acho que desde então, quando eu entendo por gente, eu passava por situações e falava, olha, isso eu vou guardar para mim. Porque isso eu quero fazer quando eu for pai. Isso já não é legal, cara. Te entendo bem. Enfim. Aí eu ficava naquela situação, falei, poxa, agora eu vou ser pai. E eu perguntava a Deus, falei assim, mas agora que eu... Logo nesse momento? Depois de tanto esforço para fazer o que eu gostaria de fazer, beleza, então deixa acontecer. E aconteceu assim, foi um mês depois que eu perdi minha avó faleceu, eu descobri que ia ser pai. Aí eu pedi para sair do grupo, que na época era Destino Certo, que hoje é Astral, que assim, eu torço demais, são meus irmãos. Eu acho que eles não sabem o quanto que eu sou fascinado por eles, pelo trabalho, mas pela pessoa. Poxa, eu abro a boca com todo orgulho, sempre fiz isso, sempre. Fala, poxa, era com os meninos que eu comecei, enfim. Mas aí eu saí e falei assim, agora não dá para tocar mais. Ao mesmo tempo, mas eu falei, agora a responsabilidade fala mais alto. Uma semana depois eu tive a oportunidade de tocar no Delirou. Foi quando eu comecei a viver de música. Aí eu descobri da Bituca. Eu estudei 2 anos para fazer a prova da Bituca. Quando já estava impresso a inscrição, coloquei a cabeça no lugar e falei, gente, não dá para me fazer Bituca agora. Lá em Barbacena, com um menino pequeno, dívida pra caramba, ainda estava mexendo na construção ainda. Falei assim, não dá. Eu vou fazer e vai ser algo que eu não vou conseguir concluir. Manter, né? Mesmo que eu pegue o diploma, eu não vou ter dedicado o meu melhor. Vou aguardar. E lá era só de 2 em 2 anos. Falei assim, eu vou segurar a onda mais 2 anos, mas esses 2 anos eu vou estudar com o meu melhor, como eu nunca estudei, para fazer essa prova na Bituca, porque eu tenho que passar. Gente, mais nada na minha vida fazia sentido. Era só estudar. Estudo. Quando faltava... Eu fiquei 6 meses, para vocês terem ideia, estudando, mas o foco principal era escolher qual música que eu ia tocar lá na Bituca. E, inclusive, eu comprei um material para melhorar e tirei uma música de ouvido que eu devo ter demorado mais uns 5 ou 6 meses, porque a música é difícil demais.
do Ulisses Rocha, Desatino o nome da música. E aprendi a música na partitura também, que eu falei assim, vou chegar, vou mostrar o meu melhor. Lendo o que eu consigo, tocando o que eu consigo, de ouvido também. E no dia de fazer a prova, teve paralisação de caminhoneiros, eu demorei quase 7 horas para chegar lá na Bituca. E eu maluco dentro do ônibus, falei assim, meu Deus, se eu não chegar, se eu não fazer essa prova... Vou pirar. Sinceramente... Mas chegou, Deus sabe de tantas coisas. Foi um momento, gente, se eu não passo essa prova, eu acho que eu ia pirar. Sério. E era muita gente. Tanto que teve uma outra seletiva. Eu cheguei lá, os caras com os melhores violões e tocando, assim, absurdo. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu sentei na frente do professor, eu não sabia se eu tremia de fome, de nervoso, de cansaço, de preocupado, de pensar nos últimos 4 anos, o que eu arrumei da minha vida. Um turbilhão. E eu tinha dispensado um tanto de trabalho, porque ia me atrapalhar, estudar. Eu nem tinha passado na prova, que loucura. Falei assim, não, eu não vou aceitar esse trabalho, porque... E é com música. Só que os trabalhos ia interferir na Bituca. Eu falei assim, não, minha prioridade agora é estudar. E loucura. Só sei que eu passei na prova, não sei como. Conseguiu. Com o talento. Dedicação. E lá dentro, um amigo meu, depois de quase 1 ano estudando a Bituca, sentou para conversar comigo e falou assim, Giovanni, não sei se você sabe, eu sou professor da Pro Music, que é a escola que eu tinha um sonho. Inclusive, eu ia fazer a Bituca e ia estudar na Pro Music depois. Eu tenho que fazer a Pro Music, é questão de honra. Só que a Bituca, como era muito, muito, muito mais difícil a respeito de ser longe, tem que passar em prova, fiz a Bituca primeiro. Se você não sabe, eu sou professor da Pro Music e eu não vou trabalhar lá mais. Eu te indiquei para dar aula lá. Nossa. Foi de aluno. Eu tinha um sonho de estudar e fui a professor. Olha. E o Giovanni, meu xará, dono da Vanguard hoje, sensacional, me acolheu. Gente, são muitas histórias, é muita loucura. Tem mais podcast para poder saber? Com certeza, estaremos presentes. Giovanni, dia 16 de setembro de 2024, se hoje você estivesse passando pela rua e encontrasse com aquele menininho vendendo com carrinho de mão verdura, o que você falaria para ele? Você vai me fazer chorar. Não dá para responder. Então a gente vai responder para você. A única coisa que você falaria para ele, olha onde a gente chegou, olha o que a gente conquistou e olha a vida que a gente viveu para hoje estar aqui e agradecer por tudo que a gente tem. Você conseguiu. Você conseguiu. E seria o melhor abraço que você já deu na sua vida. O seu eu de antes e o seu eu de hoje se encontrariam e se parabenizariam por toda a trajetória. Porque hoje, Giovanni, você é uma pessoa que a gente tem um enorme prazer de dizer que, além de amigo, é um profissional, um músico, um homem, um marido, né, no caso, um pai excelente, excepcional. Então a gente só tem que parabenizar você mesmo. Vocês me pegaram de surpresa. A gente Achei que a gente ia bater um papo assim. Igual a gente tava lá. Se chega com essas perguntas, acaba comigo. Gente, eu não sei como agradecer. A gente é que tem que agradecer a oportunidade. Por favor, sinta-se em casa. Quantas vezes vocês quiserem voltar. Fala isso que a gente vai. Por favor. A gente vai. Por favor, porque assim, hoje eu tenho, querendo ou não, a gente tem que, com toda a humildade, se orgulhar da própria história. E assim, hoje vocês, sem dúvida, fizeram uma diferença na minha vida, porque a gente vai empurrando a vida e tem que ser forte ou ser forte. Com certeza. A gente não tem opção. E a gente vai deixando certas coisas para trás, porque a gente, pelo menos eu, né, pode correr o risco daquilo deixar a gente, de certa forma, mais debilitado, e muitas coisas eu carrego com orgulho até hoje, mas eu não posso ter a mesma cabeça, a mesma, sabe? E a gente tem que ser... Hoje, eu sou outra pessoa, assim... Essa pergunta que você fez, poxa, acabou comigo, porque se eu encontrasse, por exemplo, comigo, cara, não tem
Nossa, Seria um grande abraço. Não, mas assim, é muito distante. Gente, talvez não chegaria onde você é muito relativo as coisas. Às vezes a gente olha para as pessoas, a gente julga, talvez, a gente não. Determinadas pessoas podem fazer isso, de julgar pela aparência ou por falta de algo, mas não sabe de onde veio, como veio, o que já conquistou ou não, mas principalmente como. Realmente era muito impossível. Eu várias vezes, eu era chamado de burro mesmo, sabe? Cara, desiste disso. Isso não é pra você não, cara. Você é doido. Que dia que você vai conseguir fazer isso? Vai conseguir fazer aquilo? Eu fui tão teimoso comigo mesmo. Eu olhava para a partitura e falava assim, gente, que dia que eu vou conseguir entender isso aqui? Hoje eu vejo que não é. Inclusive, o que acontece? É algo que hoje é muito mais fácil ter acesso. Na nossa época era loucura. Na nossa época, coitado para ter acesso era muito difícil, a informação, enfim. Mas eu olhava para aquilo e falava assim, não, eu vou... Se eu não aprender, pelo menos eu vou... Enquanto respirar, eu vou tentar. E, nossa, hoje assim, é muito distante. Muito distante. O eu criança, o hoje e onde eu quero chegar. Em nome de Jesus, que eu tenho muito projeto. Estaremos na primeira fila aplaudindo isso. Gente, hoje eu nunca vi um tempo passar tão rápido. E foi muito bacana. E temos eu já tô até atrasado, já passou. Ainda. Olha, são 3... São 3 vidas aqui que se a gente for parar para dividir, a gente não contou 1,00. Não, nada. Verdade. Nem 0,0001%. Verdade. Não sei como agradecer vocês. Nós que agradecemos. Obrigado. Não, é uma honra. Poxa, assim, hoje para mim não é só profissional, apesar de que vai agregar 1000%, mas o meu pessoal, o Giovanni profissional, o Giovanni, aquele Giovanni que vocês conhecem, agradeço vocês demais. Nós obrigado. Agradecemos a oportunidade e esperamos uma próxima. Infelizmente a gente tem que se despedir. Não, por favor, não fala isso, senão eu vou marcar aqui. Esperando, tá? Por favor. Muito obrigada. De coração, agradecer a todo mundo que assistiu também, Verdade. né, que deu um tempinho pra gente e que a gente possa se reencontrar mais vezes. Por favor. Na vida, tanto nos shows, com certeza. Desculpa o choro. Com certeza. Não, vocês acabaram comigo? Não, é isso. É só verdades. Obrigada. Gente, Deus obrigado. abençoe. Vocês estão acompanhando a gente. Tem que ter mais encontros da gente. Vai ter. E é isso. A gente não pode. A gente vai se despedindo já nos cortes aí, nos comentários. Beijo. Obrigada, gente. Obrigado, Camila. Obrigado, gente. Até. Eu tenho que liberar a sala. Não, tá que certo.